Graça e paz, amados de Cristo, irmão Aziel, com você mais uma vez. Nós estamos aí para falarmos um pouco do Evangelho de Cristo, desmascarar as seitas religiosas, os falsos profetas. Hoje, meus irmãos, eu quero trazer para os irmãos aqui uma visão de como eu vejo a ICM, a Igreja Cristã Maranata, nesses últimos dias. Mas antes de entrar no assunto, já peço aí seu joinha, seu like, comenta no vídeo o que você acha, compartilhe esse vídeo com alguém que está lá que você ama, porque ele precisa saber disso. Irmãos, houve um tempo que nós éramos privados de conhecer a verdade. Eu me lembro quando, lá atrás, 2005, 2006 talvez, mais ou menos, que ainda existia o Orkut. E eu me lembro que eu nem sabia o que era isso, rede social, né? Não tinha nenhum conhecimento. E no Manaim, o que mais se falava era que o Orkut era do diabo, que o Senhor havia revelado para ninguém assistir o Orkut. O que não sabíamos naquele momento é que já existia naquele momento irmãos que haviam deixado ali a seita e estavam fazendo um trabalho de esclarecimento para aqueles que quisessem conhecer a verdade por trás da máscara. E a orientação que era dada para nós ali, com muita ênfase, era não assistir, não ter Orkut, não assistir de forma nenhuma qualquer pessoa que estivesse denigrindo a obra de Deus. E isso perpetuou, irmãos, por muitos anos. Eu me lembro, uma vez que eu toquei no assunto com alguns pastores, e eles falaram, irmão, a orientação é nem falar nisso. Orientação é nem tocar no assunto. E, recentemente, um irmão de lá me passou uma mensagem e disse que, em uma das igrejas que eu fui pastor, que o Senhor deu muitos dons para nem assistir, porque eu ia trazer opressões para dentro de casa. Eu não sei se procede também, mas acredito que seja verdade. E por que isso? Porque eles sabem que se os membros da ICM estiverem em contato com pessoas que sabem a verdade, que não têm medo de falar a verdade, e que testemunham que sair de lá é uma libertação, e não aquele terror que eles falam, que se você deixar a obra, e você vai, Deus vai pesar a mão, vai morrer comido de bicho, essa teologia do medo diabólica que tem lá dentro. E eles sabem que com isso muitas pessoas vão sair. E essa semana eu recebi mais dois contatos de duas famílias que deixaram a instituição. Eu vou fazer um vídeo hoje mostrando a porta de saída da ICM, ela é maior que a porta de entrada. Por quê? Porque aquele tempo em que as pessoas ficavam cegas e não tinham como descobrir a verdade, acabou. Aquele tempo que eles podiam falar que o Orkut era do diabo, né, e que ninguém podia assistir, acabou. Eles próprios fazem uso das redes sociais, então não tem como eles falarem do diabo, mas vocês estão na rede social também. Então eles tentam demonizar quem saiu, mas muitos estão curiosamente procurando saber, e Deus tem feito uma grande obra. São dezenas de pessoas todos os meses que entram em contato. Nós temos aí o canal do pastor Solo, o irmão Wallace e o pastor Júnior de Maceió, eu com o meu canal e muitos outros que estão fazendo esse trabalho. Eu estou citando aqui canais que fazem um trabalho voltados para a ICM, mas todas as seitas religiosas estão perdendo adeptos, porque há pessoas que estão tendo coragem de enfrentar o sistema. E, meus irmãos, isso é maravilhoso, porque Jesus teve coragem de enfrentar, pagou com a vida. Tem muitos irmãos aí pagando um preço caro por causa de enfrentar o sistema religioso, tá? Peço até aos irmãos que estejam orando por eles, até faço menção aí da Amai-vos, né? A Amai-vos é uma instituição de irmãos que saíram da ICM e eles têm um trabalho para dar assistência a quem está saindo das seitas. Eles dão assistência psicológica, dão assistência jurídica. Então, nós precisamos do apoio dos irmãos
para que essa associação ela prospere e ela tenha recursos para ajudar essas pessoas que estão saindo. Porque muitas pessoas saem das seitas religiosas, irmãos, elas saem totalmente destruídas. Eu recebo testemunhos que ficam assim, boquiaberto, e alguns, quando nós lemos ou ouvimos, é quase que lágrimas. O terror psicológico que é a pessoa estar vivendo dentro de uma seita quando ele começa a abrir os olhos. Porque quando ele está seguindo, ele não vê. Tudo é Deus, né? Deus. O cara está seguindo um falso profeta e ele acha que Deus está operando. Né? Não é Bíblia. E é por isso que eu quero ler a Bíblia aqui, irmãos, mostrando como que Deus está fazendo nessa hora em seitas como a ICM. Eu vou ler aqui, vamos lá. Primeiro, conhecereis a verdade os libertará. É impossível, irmãos, conhecer a verdade e continuar cego. É impossível. A verdade liberta. E Paulo fala que para que as pessoas se convertam, é preciso que eles ouçam a palavra e para que eles ouçam, é preciso que ter quem pregue. Então, por isso que eu acredito que Deus está usando esse momento, as redes sociais, para um alerta do que está acontecendo. O sistema religioso, meus irmãos, está um fracasso, é ruína. A religião chamada cristã, ela é hoje um mal, ela é algo diabólico, ela é algo de interesses, ela é um império religioso dominando almas para interesse próprio, inclusive as seitas religiosas são as piores. São as piores. Esses homens fazem o que ele quer, do jeito que eles querem, eles dominam. E quando alguém tenta questionar, você está se levantando contra a revelação de Deus. Mas aí, meus irmãos, Deus está revelando a verdade através de muitos outros, e a verdade vai libertando. E João 8,36, no mesmo capítulo, diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato estarão livres. Aqui não estamos falando de pessoas que saem trocando de seita, não, irmão. Nós estamos falando de libertação. Libertação. Né? Deus está fazendo uma obra porque não aguenta mais o fardo religioso. Meus irmãos, o sistema religioso, eu vejo aí, né, o pessoal comenta e mandam trechos aí do líder da ICM falando que lá na Europa tem igrejas fechadas. O Brasil vai começar a fechar igrejas em breve. O povo, a decepção, os escândalos, a vergonha que está o cristianismo, a vergonha que está uma seita religiosa que tem coragem de inventar doutrinas e falar que Deus está revelando. Meus irmãos, a verdade está vindo à tona. A verdade está sendo revelada. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Né? Mais alguns versículos aqui para os irmãos. João fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe o que tem acontecido, irmãos? Pessoas têm voltado à verdade. Eu tenho frequentado, irmãos, eu gosto muito de congregar, eu amo estar com meus irmãos. E eu estou fora da minha cidade, do trabalho que eu tenho lá, e eu tenho frequentado aqui uma igreja reformada com meu filho. E eu vou dizer aos irmãos, nesses poucos meses que eu tenho lá, eu ouvi mais a palavra de Deus do que eu ouvi em 30 anos de CM. Verdade. O que eles pregam contra o pecado, né? O que eles, hoje na escola bíblica, o assunto foi João 2, João capítulo, a primeira carta de João capítulo 2, falando ali, né, do pecado, falando da certeza, da convicção de salvação em Cristo, do qual é o sinal na vida do crente verdadeiro, né? Que ele é um salvo em Cristo. E eu ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus, quando que eu ouvi isso da ICM? E nem pregávamos, eu como pastor não pregava, até porque lá nós somos, hoje, muito pior do que na minha época, né? Nós temos uma direção para pregar e você tem que viver dentro daquilo ali, não adianta querer, se você sair fora, você vai ser chamado a atenção. E eu, em poucos meses que eu estou ali, visitando ali, o quanto que eu ouvi falando do pecado, ensinando, falando de estar pronto para a volta de Jesus. Meus irmãos ficam assim, meu Deus, quanto tempo perdido. Aí eu medito quanto esses irmãos nossos estão perdendo, presos dentro dessas seitas religiosas, irmãos. Que coisa maligna, né? A palavra liberta. Só que Deus, irmãos, está levantando pessoas para pregar a verdade. A verdade é a palavra. A verdade não é a revelação, não é coisa da cabeça de líder, de falso profeta. A verdade é a palavra que está aí expressa para nós.
E é essa palavra que vai libertar. Outro versículo, Colossenses, Paulo falando, ele nos resgatou do domínio das trevas. Viver dentro de uma seita religiosa, irmãos, é um domínio das trevas. Transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, uma pessoa de uma seita religiosa, ele não sabe nem o que é perdão, ele não sabe nem o que é pedir perdão. Você não ouve uma mensagem dentro de uma seita religiosa falando de arrependimento, irmãos. Só se ouve falando de revelação, revelação, revelação. Não se fala de reconhecer o pecado, não se fala de arrependimento, não se fala disso, não se prega isso. Eles falam que isso é coisa do passado, o evangelho tem mais efeito para nós, não. É uma coisa diabólica que está levando pessoas à condenação. Mais um versículo, 1 Pedro, Pedro falando, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. A verdade, visando ao amor fraternal não fingido, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Meus irmãos, quando eu desafio aí os membros, os pastores da ICM, me trazer que dia que foi pregada uma mensagem do Manaim, que é o centro, para falar sobre isso, para ensinar sobre arrependimento, sobre pecado, ensinar obediência à verdade. A verdade é a palavra, não é obediência a presbitério, não. Porque esse negócio de obedecer, eu fiz um vídeo até no canal aí, essa semana, obedecer o presbitério, as revelações, não, obedecer a palavra. Não tem. Sabe por que não tem? Porque se as pessoas começarem a ler a palavra sempre, a escama da ICM vai sair desse lugar mesmo, não fica. A porta de saída é maior que a de entrada. Porque a verdade liberta, irmãos. A verdade liberta. A grande mensagem do Evangelho é o amor, irmãos. E o amor fraternal é como nós revelamos, é como nós manifestamos o nosso amor a Deus. O verdadeiro amor a Deus, irmãos, não se manifesta porque eu vou na igreja todo dia, porque eu faço isso, eu vou na oração de manhã, eu vou meio-dia, eu vou de noite, eu vou no Manaim, eu limpo a igreja. Isso não vale nada. A prova do verdadeiro amor a Deus é quando você olha para o seu irmão com profunda misericórdia. É quando você passa a amar o irmão. E que amor que se ensina dentro de uma seita religiosa não existe, irmãos. Não existe. Mais um versículo, Gálatas, capítulo 5, fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente em um jugo de escravidão. Aqui eu falo para os irmãos que estão saindo de seita. Meus irmãos, sejam libertos de verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. Não se submetam novamente para entrar de outras seitas. Eu tive conhecimento de pessoas que deixaram a ICM e foram para Adventistas do sétimo dia. Tem pessoas que saem do Adventista e vão para Testemunho de Jeová. Pelo amor de Deus, irmãos. Vocês estão saindo de um fardo e enfiando debaixo de outro. É igual quem sai, larga o vício um vício e vai para dentro da ICM. Você está trocando um fardo por outro. Você está trocando um fardo do pecado pelo fardo da religião. Isso não é evangelho. Paulo fala, vocês foram chamados para a liberdade. Agora não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não. Irmãos, o vídeo de hoje é apenas um vídeo aí trazendo esse alerta aos irmãos. Porque nós temos, irmãos, que tomar coragem. Essa semana eu fui muito duro aí, falando de vídeos. Eu falei mensagens fortes aí, do perigo, da condenação de Jesus, falando com os fariseus. Vocês não entram, não deixam outros entrarem. Queridos, nós precisamos voltar para o Evangelho do Senhor. Você que já saiu da seita religiosa, nós temos que voltar para o Evangelho, irmãos. Nós temos que nos debruçar em cima daquilo que Cristo ensinou e voltar a aprender o que é Evangelho. Nós temos que sair dessa marasma, dessa mentalidade religiosa. Essa semana um irmão entrou em contato comigo, falando que desligou da ICM e tal. E eu falei, olha, você precisa agora desintoxicar dessa visão religiosa que você tem. Porque, os irmãos, é muito comum a pessoa sair de uma seita religiosa, ele está tão domesticado, ele está tão domado, ele está tão feito uma lavagem cerebral nele, que ele acaba caindo dentro de um sentimento que ele fala assim,
A gente sai desse M, é muito difícil congregar em outro lugar. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, é ao contrário. Depois que você sai desse M lá e se liberta dessa prisão religiosa, você vai encontrar um lugar e você vai falar, meu Deus, que tempo perdido que eu estava. Sim, meus irmãos, porque Cristo nos libertou, Paulo fala aqui aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Sabe para quem Paulo está falando aqui? Para judeus que saíram do fardo do judaísmo, que era religioso, e foi para Cristo. E Paulo agora, ele chama a atenção, os irmãos depois leiam, vocês estão depressa, vocês estão saindo, voltando a ser escravos novamente. Está falando de religião, irmãos, ele está falando de vício, ele não está falando de prostituição aqui, não, ele está falando de religião. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. As pessoas estão largando, às vezes, uma vida de ateísmo e caindo de uma seita religiosa. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, é hora de se libertar. É hora de procurar uma igreja que pregue a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Vai visitar uma igreja. Chegou lá, o senhor revelou o que para fazer. Sai fora. Sai fora desse lugar. Porque isso tudo para domínio da mente. Você chegou numa igreja, está todo mundo lá com cabelinho igual, barba igual, porque tem que ser uniforme, porque a orientação não pode fazer isso com o cabelo. Sai fora. Isso é para domínio. Você tem que ser livre, meus irmãos. Não é livre para pecar, irmãos, mas é livre para viver em Cristo. Eu tenho minhas diferenças. Não é pecado eu ter minhas diferenças do meu modo de vestir. Não é pecado eu ter minhas diferenças do meu modo de me comportar, no sentido de socialmente. Não. Tem aquele irmão que gosta de ficar em casa vendo televisão, é o problema dele. O outro gosta de dar um passeio com a esposa, isso é direito dele. O outro gosta de passear. Isso não é pecado, irmãos. Pecado, meus irmãos, é você estar debaixo de um fardo religioso e acha que é santo porque você não faz isso ou aquilo e olha para o outro com um olhar de condenação porque o outro faz. Isso é seita religiosa. Então, irmãos, eu vejo a seita religiosa como uma porta de saída muito grande. Nós temos hoje no Brasil, já se aproxima quase 20 milhões de desigrejados, segundo o IBGE. O que são os desigrejados? Pessoas que desviaram da fé? Não. Pessoas que continuam crendo em Deus, mas não conseguem mais congregar, ou não estão congregando por um momento, porque cansaram dessa mazela, dessa coisa maligna que o sistema religioso está pondo. É escândalo atrás de escândalo, é vergonha atrás de vergonha, é mentira atrás de mentira. Semana eu estava vendo, né, no canal do pastor Solon, o grupo, né, os pastores da igreja Maranata foram denunciados, né, naquele momento por uma formação de quadrilha. Eu falei, meu Deus, o presbitério, né, os pastores que administram ali aquela instituição, a visão do Ministério Público deles, se o Ministério Público denunciou, porque viu isso com provas. Não sei se foi condenado, alguns já prescreveu e tal. Formação de quadrilha, isso é bando, meus irmãos. Isso é uma coisa... É eles que estão no poder. Isso é doentio, irmãos. Você achar que estão... porque comparado com Paulo, que Paulo foi preso por amor ao Evangelho, não foi por desviar 20 milhões, não foi por me ameaçar. Não, irmãos. E sabe por que nós sabemos disso, irmãos? Nós sabemos disso, sabe por quê? Porque vazou. Alguém descobriu, porque senão estava escondido até hoje lá. Tem um pastor, nós estávamos na reunião, não vou citar o nome dele aqui, senão ele pode me processar, e eu vou ter que provar, eu não tenho como provar, não tenho gravado, mas ele falou a seguinte frase: rapaz, que loucura nós estávamos fazendo, hein? Foi preciso o Ministério Público vir para dar uma freada em nós. Só que não freou nada, continua tudo do mesmo jeito, irmãos. Eles continuam no mesmo domínio, na mesma... a prova disso é só você ver quem que prega, é só eles que pregam, é só eles que ensinam, é só eles que falam. Por quê? Porque eles são donos da igreja. Só que o povo está abrindo os olhos. Então eu parabenizo aí essas duas famílias que essa semana tomou uma decisão e saiu de lá, e todos os demais que estão tendo forças para sair daquele local. Aquilo ali é uma prisão. Aquilo ali, meus irmãos, está levando muitas pessoas a uma perdição eterna, porque eles estão confiados
que fazer jejum até 9 horas. Eles estão confiados que ser membros da obra perfeita. Eles estão confiados que fazer aquilo que o falso profeta manda vai levá-los para o céu. Olha que coisa, irmãos. Eles não estão confiados em Cristo. Não é o que Cristo fez, não é o que Cristo faz. Eles estão confiados naquilo que eles fazem, porque o falso profeta está mandando fazer. Que triste, que triste. Mas muitos vão ser resgatados de lá, eu creio, em nome de Jesus. Por isso, você que chegou até aqui, manda esse vídeo para alguém que está lá. Tem medão. Preocupa se alguém vai... Irmãos, de qualquer forma, você que saiu de lá, você vai ser taxado como caído, como endemoniado, como apóstata. Preocupa não, você vai ser taxado como isso mesmo. Você não é crente mais, você não é irmão deles mais. Preocupa não. Manda, sem medo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Nós vamos ver, irmãos, muitas pessoas testemunhando. Nós vamos ver muitas pessoas contando para nós aqui testemunhos. Olha, nós fomos resgatados de lá. Como tem acontecido. Pastor Solo que o diga, irmão Wallace que o diga. Quantas pessoas têm entrado em contato? Eu fui liberto. E eu, nesse trabalho mais recente, quantas pessoas já entraram em contato conosco, pastor? Depois que nós começamos a ouvir esse trabalho com você, pastor Solo, o irmão Joaquim e tantos mais... Eu fui liberto, eu estou fora. Outros estão indo, está falando assim, pastor, eu estou indo ainda porque eu tenho família dentro, estou indo devagar. Né? Porque ainda está ainda sendo desmaranatizado, né? Mas Deus está fazendo a obra, meus. Eu creio em nome de Jesus, eu creio. Deus te abençoe. Você não é inscrito, se inscreva, ajuda chegando aos 40 mil inscritos. Seu apoio é muito importante. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.